Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O nosso convidado de hoje é Ricardo Patá, presidente da UGT, que nos honrou com a sua participação no programa passado. Ricardo, é um prazer tê-lo de volta conosco. Obrigado, é um prazer muito grande voltar com esse programa tão bom. Muito obrigado. Bom, no final do programa passado, nós estávamos dizendo das importações, em última análise, da geração de emprego que nós estamos exportando os empregos do Brasil para outros países. E você estava dizendo que nós precisamos reolhar esse quadro. Qual é a sua avaliação desse quadro? Uma vez que nós sabemos que em vários países do mundo que mandam produtos para o Brasil, tem trabalho infantil, tem trabalho escravo, tem nenhuma obediência à legislação ambiental, enfim, é uma selva contra um país que busca registro, formalização, etc. Qual a sua avaliação desse quadro? Na verdade, essa avaliação tem duas origens importantes. Realmente é muito ruim, em especial, nós estarmos trabalhando com produtos que foram produzidos, confeccionados por crianças. Isso é criminoso, né? Ou por trabalho escravo. Só esse fato já é grave por demais. Eu estive participando em 1999, representando todos os trabalhadores do Brasil na OIT, onde foi lançado, naquela oportunidade, o Trabalho Decente, pelo diretor técnico que estava chegando naquele momento, o Somavia, que veio do Chile, que está até hoje, inclusive, como o diretor maior dessa instituição. E o Trabalho Decente veio no sentido de iniciar um processo de dar qualidade para a pessoa no seu mundo laboral. E uma década se foi e, infelizmente, continua com problemas dessa natureza em vários países e que algumas multinacionais utilizam desse sistema para poder ganhar mercado em outros locais. Então, esse fato já é um fato grave, é um fato que nós devemos afastar e devemos lutar para impedir que ocorra isso. A segunda questão é que nós devemos, com certeza, sempre valorizar o nosso território, o nosso país. E nós temos capacidade. Nosso mercado interno. Temos capacidade para isso, para produzir roupas, automóveis, produzir benefícios, serviços especiais. Só que nós temos uma concorrência muito desleal ainda por motivos diversos. Entre eles aí entra um pouco da nossa política econômica. Eu não sei se é importante para o Brasil manter 300 bilhões de dólares de reservas. Eu não sei se é importante para o Brasil manter a taxa de juros do tamanho que está. Eu não sei, ou melhor, eu sei, eu sou contra essas duas questões. E, ao mesmo tempo, a questão do dólar, que é artificial. Essa conjunção desses fatores econômicos impede, na realidade, que o Brasil tenha uma relação razoável com outros países, onde poderíamos exportar muito mais e importar muito menos. Nós devemos valorizar os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras por esses motivos, em especial por aquele que, quando nós produzimos e exportamos, nós produzimos isso com certeza sem haver um ambiente de trabalho escravo, sem haver ambiente de trabalho infantil. Com certeza, nessa questão, o Brasil tem nota 10. É verdade. Bom, você está falando também da viabilidade ou da visão de que quanto mais perto os empresários, os trabalhadores trabalharem, melhor será o desenvolvimento social e os ganhos da sociedade. Você tem alguma sugestão concreta para tentar levar, por exemplo, essas questões que nós acabamos de falar aqui ao governo ou aos governos? Olha, aí nós temos alguns caminhos. Nós temos os caminhos bilaterais entre os trabalhadores e os empresários, e esse caminho que, na realidade, nós poderíamos chamar de um caminho onde a mão de obra, o capital e o trabalho possam, junto com o governo, melhorar as condições dos trabalhadores, melhorar as condições do nosso país e melhorar as condições da nossa economia e da nossa sociedade. Mas, na questão bilateral, isso não é difícil. Nós devíamos implantar o tal do PLR.
A participação dos resultados, que é uma lei que está desde 97, estava com medida provisória, convalidada em lei em 2000, ela traz benefícios muito grandes para todos, inclusive para os empresários, mas muitos deles não ainda perceberam a importância da participação dos resultados. Toda vez que há essa distribuição do resultado de uma empresa, vai motivar muito mais o trabalhador, vai diminuir muito mais as faltas de trabalhos que possam ocorrer e vai fazer com que a empresa tenha muito mais condições da sua produção e do seu resultado. Eu acho que nós temos que fazer as duas atividades, tanto aquelas conjuntas, onde podemos juntos ao governo influir e fazer com que mude política econômica, que mude o respeito para com a relação capital e trabalho, e também podemos fazer a nossa lição de casa, capital e trabalho, para melhorar as condições da empresa e, em especial, dos trabalhadores. Nesse cenário, Brasil, mercado interno, treinamento, cidadania, você está vendo uma evolução sólida? Olha, com certeza sim. Porque hoje nós estamos percebendo que muitos empresários, inclusive, reclamam da falta de capacitação, da falta de qualificação. E têm buscado juntos às centrais sindicais caminhos que nós possamos fazer com que os nossos trabalhadores tenham essa condição melhorada. Porque, provavelmente, hoje o nosso maior gargalo é a questão da mão de obra. Porque nós estamos importando até mão de obra de outros países, que é um absurdo, mas está ocorrendo isso. Então eu acho que melhorou muito a relação do capital e trabalho nesse sentido, porque a percepção ela é comum. Todos nós estamos percebendo que nós precisamos dessa questão. Nós estamos trabalhando também de forma conjunta na possibilidade de influir nas questões estruturantes do nosso país. Nós precisamos melhorar e melhorar muito, e eu acho que nós pensamos muito parecido, a questão dos portos, dos aeroportos, das rodovias. Tinham que ter ferrovia, é um absurdo o Brasil não ter a quantidade de ferrovia que necessitava. Optou por uma condição que eu acho que foi um absurdo, a questão de valorizar muito mais o automóvel, valorizar muito mais as estradas rodoviárias do que os trens e as questões dos trilhos, como também a hidrovia. Então eu acho que nós temos condições, e estamos fazendo isso em alguns conselhos, que até participamos de forma conjunta, onde nós podemos fazer com que haja essa capacitação, melhorar a educação e fazer com que essas questões que ainda nos prejudicam, porque o Brasil teria condições de exportar muito mais também se nós tivermos condições, tivermos os portos muito mais tranquilos. A gente observa nas televisões, quando vai a soja ser exportada, aqueles quilômetros e quilômetros de caminhões com soja que não consegue sair do nosso país, por exemplo. Então melhorou, mas podemos melhorar muito mais. Nessa relação com o governo, claro que existem altos, existem baixos, existem pontos convergentes, pontos divergentes, que é inerente a entidades que são independentes, que têm um vínculo com a sua base. E você acredita que isto deixa sequelas ou isto tem que ser tratado de uma forma absolutamente profissional, sem sequelas de nenhuma das partes? Não, eu acho que nós temos que ser profissionais em todos os sentidos. E nós temos que sempre buscar o que é melhor para a nossa sociedade. Nós não podemos dirigir as instituições pelo nosso estômago e pelo nosso fígado, que muitas vezes nós somos surpreendidos com certas situações, aí não podemos ter o direito de ficarem magoados, não podemos. Isso. Nós temos que superar essas situações e, na realidade, construir um país com profissionalismo, com determinação, com lisura, com transparência. E deixar essas questões dos sentimentos menores que fiquem... Eu não valorizo, porque isso realmente nos impede de ter uma percepção maior do que nós, na realidade, representamos e o que nos espera, o que esperam de nós, do ponto de vista de ter um Brasil muito mais importante do ponto de vista do emprego, muito mais rico, distribuição de renda, porque essa é uma questão que às vezes eu fico pensando. O Brasil vai ser a 5ª potência do mundo. Brevemente, nós somos a 7ª, passamos a Itália recentemente, e com certeza daqui 10, 12 anos nós seremos a 5ª potência. Mas o que adianta ser a 5ª potência do mundo, ter essa riqueza extraordinária e ter um povo que não tem realmente uma distribuição de renda adequada? Nós somos, acho que, a 80ª nação em distribuição de rendas. Vamos ser a 5ª e é uma diferença brutal. Da mensuração da produtividade saiu recentemente. Nós caímos para a 44ª nação. Fomos ultrapassados pela Turquia, pelo México e assim por diante. Então essas questões que me preocupam.
Como também a questão da educação. Quando se mensura a capacidade do nosso país em dar uma boa educação para o nosso povo, para os nossos estudantes, nós percebemos também que nós estamos lá embaixo. Acho que nós somos a 57ª potência, o 57º país de 65 países mensurados. Então essas questões nós precisamos realmente trabalhar e trabalhar melhor. Bem, o Brasil construiu nos últimos anos a nova classe C, com 30 milhões de novas pessoas. Você acredita que esse ritmo deverá se manter ou isso deve parar por aí na sua avaliação? A recessão, a crise, o desaquecimento da economia vai afetar-nos ou não teremos desaquecimento da economia e teremos um crescimento de 4,5% do PIB esse ano? Eu acho que não vai ser igual ao ano passado, mas eu acredito nesse número que você falou, 4,5%, que é um crescimento importante. Eu acho que nós não vamos desacelerar essa inclusão. Nós vamos continuar tirando as pessoas da linha de miséria. E esse é um dos compromissos mais importantes da presidenta Dilma. E esse é um dos fatos que realmente nos faz ter convicção de que ela fará realmente uma boa gestão, será uma ótima presidenta, porque a preocupação dela é dar continuidade no que o Lula fez nesse sentido, de já tirar milhões de pessoas da classe E e D e já passarem para C, e agora ainda tem outras milhões de pessoas que ainda infelizmente estão vivenciando de forma nada confortável. Então eu acredito que esse ano vai ser um ano bastante razoável, não vai ser igual ao ano passado com certeza, mas tem algumas questões ainda que nos preocupam. A questão da Europa ainda não está resolvida, a questão do euro, a questão mesmo dos Estados Unidos, que ainda não conseguiu superar tanto do ponto de vista do emprego e as questões mais importantes do ponto de vista econômico. Então essas questões ainda nos preocupam. O Brasil, a meu ver, é um dos países que está mais preparado no sentido de superação de certas adversidades que possam vir. Não ocorrendo nenhuma coisa muito grande, muito grave, eu acho que nós vamos ter um ano bom. O cenário de juros afeta diretamente a atividade comercial, industrial, todos nós sabemos disso. O que fez a chave do sucesso com o presidente Lula foi alongamento da possibilidade de endividamento, redução da taxa de juros, acesso a todos, redução da carga tributária. Essa linha, a UGT aprova, ela endossa. Como é que ela vê esse cenário? Bom, primeiro você falou num tema que a UGT é contra, mas de forma visceral, a questão tanto dos juros elevados como dos impostos elevados. Porque as consequências disso, na realidade, quem sofre são toda a sociedade, em especial os trabalhadores. Se nós tivéssemos esses tributos nesse patamar que se encontra, mas todos nós tivéssemos condições de ter transporte público de primeira qualidade, educação de primeira qualidade, saúde de primeira qualidade, eu tenho certeza que ninguém ia reclamar do ponto de vista dos tributos. Mas nós temos tributos elevadíssimos e não temos nada em contrapartida que possa favorecer todos os trabalhadores e toda a sociedade. Então eu sou contra essa política de juros altíssimos e sou contra a política de tributos elevadíssimos. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria suas considerações finais. Olha, tanto no primeiro programa como esse programa, eu me senti em casa. Você, como representante das micro e pequenas empresas, muitas vezes até se confunde com o próprio trabalhador. Numa loja, por exemplo, se você entra, você muitas vezes não sabe quem é o comerciário e quem é o dono do comércio, porque há essa simbiose interessante. Então eu fiquei muito feliz de inclusive ter participado 2 vezes desse programa, e eu quero ver se me convida para vir mais, para a gente contar novidades do nosso congresso depois que ocorrer. Com muito prazer. Eu quero agradecer todo o seu tempo, o brilhantismo de tudo que você colocou e agradecer a você que esteve conosco até agora. Com certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.